Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, e como é bom nós estarmos unidos nessa mesma fé, meditando na palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta, e eu quero compartilhar algo de Deus com você essa manhã. Eu tenho certeza que seu coração vai estar incendiado pela palavra do Senhor e eu quero orar com você. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelo amor, da tua graça que tem nos sustentado todos os dias. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos ama, independente das dificuldades, das circunstâncias que nós possamos passar. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra fale com ela de uma forma tremenda e poderosa. Continua abençoando os inscritos, intercessores, colaboradores, membros, tantas pessoas que nos ajudam de alguma forma nesse canal. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Sempre tem uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ok? Vamos ler até aqui, 2 Timóteo capítulo 2, eu li do versículo 1 até o versículo de número 5, né? Que possui muitas aplicações para a nossa vida aqui nesse dia. Bom, Paulo está dando aqui um conselho a Timóteo, alguns conselhos para a função pastoral que Timóteo vai assumir, que é uma função de governo, uma função de liderança. E Paulo instrui Timóteo na palavra, na doutrina, para que Timóteo não se perca por coisas circunstanciais ou por coisas que não tenham base na palavra. Então Paulo vai dando doutrina para Timóteo, conselhos a Timóteo, para que o mesmo fique firme diante das circunstâncias que possam aparecer e que vão aparecer, coisas que Timóteo já estava enfrentando e coisas que ainda iriam acontecer sobre o ministério dele. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo está sendo muito claro no seguinte: a tua força vai vir de Deus. Fortifica-te em Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sabe? Você vai assumir uma grande responsabilidade. E a tua força não pode estar nas pessoas que estão ao seu lado. Enquanto você colocar a tua força nos outros, você se frustra. Enquanto você colocar a sua força no próximo, você se fere. Enquanto você colocar a sua força no outro, você se magoa. Então, fortifica-te em Cristo Jesus, na graça de Jesus. É Ele que vai te dar força para permanecer de pé todos os dias. Quantas das vezes você perdeu a força porque você colocou toda a sua expectativa num casamento? Quantas das vezes você perdeu as forças porque colocou toda a tua expectativa num filho? Quantas das vezes você perdeu a força porque colocou toda a sua expectativa nos seus pais, no trabalho, no dinheiro, no banco, seus sonhos, em alguém? E de tanta tua expectativa ter sido colocado nas pessoas, você se frustrou, você se feriu, você se quebrou por dentro. Porque, na verdade, a tua força não vai vir delas, a tua força vem do
Senhor. É Ele que tem que ser a sua força. Ele tem que ser o teu alicerce. Ele tem que ser a estrutura que você precisa. Ele tem que ser a força que você precisa para permanecer de pé. Você precisa ter isso no teu coração, que o Senhor é minha força. Eu não coloco a minha força na mão dos homens, eu não coloco a minha força nos meus recursos, eu não coloco a minha força nas pessoas, eu não coloco a minha força na minha capacidade. A minha força vem do Senhor. Aí Paulo instrui Timóteo dessa forma. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Aí Paulo dá uma segunda instrução. Olha só, Timóteo, você vai procurar homens idôneos. O que são homens idôneos? Homens que tenham uma boa conduta, homens que sejam exemplos, que não tenha algo que possa apontar. Paulo não está dizendo que Timóteo vai ter que trabalhar só com pessoas perfeitas. Mas Paulo está dizendo, procure pessoas que tenham um bom caráter, que sejam idôneas, que andem segundo a palavra, caminhem segundo a palavra e que possam instruir outras pessoas com a mesma qualidade que eles possuem. Então Paulo instrui Timóteo com excelência para que Timóteo saiba selecionar. Selecione pessoas para estar do teu lado, Timóteo. Não coloca qualquer pessoa, tem que ter critérios, sabe? Assim como Paulo fala a Timóteo, assim tem que ser a nossa vida em qualquer lugar. Na faculdade, na escola, na igreja. As pessoas que venham estar ao nosso lado, que venham construir relacionamento com a gente, tem que ser pessoas que venham passar pelos nossos critérios. Sabe? Assim como Paulo deu um monte de critério para aquele que quer assumir posições importantes na igreja. Governar bem sua própria casa, ter boa reputação na igreja, reputação com a vizinhança. Sabe? Da mesma forma, a gente também deve estabelecer critérios para as pessoas que entram na nossa vida. O caráter que elas têm, sabe? Algumas coisas que a gente venha determinar como critério e dizer, olha, isso aqui eu não aceito. Eu não vou andar com esse tipo de pessoa. A própria Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu abro mão daquilo que não é legal, porque eu sou criterioso, eu quero gente que me edifique, eu quero gente que acrescente, eu quero gente que seja bom, eu quero gente que traga algo que venha agregar a minha vida. Paulo chama Timóteo e vai continuando dando, né, os seus conselhos. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aí ele entra numa parte aqui que eu acho interessante, que ele vai comparar a chamada com o soldado, né, com o exército. Ele diz que eu devo sofrer juntamente com ele, né, como um bom soldado de Cristo. Então ele compara a chamada como um soldado, ele compara a chamada como um exército. Tanto que no versículo posterior ele explica dizendo, ó, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, quem está na guerra não vai viver pelas suas vontades. Quem milita não milita pelos negócios dessa vida. Milita para agradar a Deus. Milita para olhar para Deus, para agradar quem alistou ele. Então você tem que ter em mente isso aí, meu irmão, que chamada é guerra. Tem que ter isso em mente. Chamada é você estar pronto para atender aquilo que o general Jesus te ordenou. E às vezes você não vai querer, às vezes você não vai ter vontade, né? Porque nem todo militar que assume uma responsabilidade, ele faz porque quer. Tem coisa que ele faz sem vontade, mas ele faz por obediência, por causa da hierarquia, entende? Então Paulo está dizendo, ó, agrada aquele que te alistou. E aí entra um outro ponto, porque tudo que você faz, você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. Às vezes você está trabalhando na igreja, está se envolvendo com um monte de coisa, fazendo isso, aquilo, e eu queria tanto que meu pastor visse, que fulano visse, que Deltrana visse o que eu estou fazendo, e quem tem que ver é Deus. Quem tem que ver é Deus. Agrade quem te alistou para essa guerra. Quem te alistou não foi teu pastor, não foi o obreiro, não foi o evangelista, não foi a irmãzinha da oração. Quem te alistou foi o Senhor.
Foi Ele que te escolheu. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E te nomeei para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Então foi o Senhor que te escolheu. Ele decidiu te chamar. A fim de quando Ele te escolheu para você não olhar para trás. Deus não escolheu para você ficar toda hora indo e voltando, não. Deus te escolheu para você ficar firme. Ir para frente. Ir em direção ao propósito. Agrada ao Senhor. Foi Ele que te alistou, sabe? Então não fica na expectativa de esperar tapinha nas costas dos outros, que as pessoas vão falar ou dizer. Não. Agrade a Deus. Agrade ao Senhor. Ele que te convocou para essa guerra. Ele que te alistou nessa batalha. Entende? Esse que Paulo está comparando com o exército. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Ou seja, eu quero agradar a Deus, eu não quero agradar a minha vontade. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu não estou aqui para servir da forma que eu quero. Eu estou aqui para agradar a Deus. Estou aqui para pregar a palavra. Estou aqui para me envolver com a vontade de Deus. Estou aqui para me envolver no propósito de Deus. Sabe? E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte: se você milita, você vai receber galardão daquilo que você faz. Porém, tudo que você faz, você precisa fazer de forma legítima. Ué, pastor, existe isso dentro da igreja? Existe. Quanta gente que faz as coisas para se aparecer. Quanta gente que faz as coisas com intenções erradas. Isso não mostra legitimidade. Tem gente que faz porque quer fama, tem gente que faz porque quer, sabe, evidência. Isso está contra o propósito daquele que te chamou. Milite, mas milite de forma legítima. Faça de forma legítima. Não passe a perna em ninguém, não queira ser maior que os outros, sabe? Não. Respeite aqueles que Deus levantou antes de você, as autoridades que estão sobre você. Milite nessa guerra, mas de maneira legítima. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos conduz. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram conduzidas pela tua palavra nesse dia. Por isso, continue fortalecendo, dando ânimo, dando vigor e dando vida. Eu abençoo a casa dela, a família dela, a semana dela, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra. Concorda que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nesse aviãozinho do YouTube e manda para um amigo, um colega, num grupo de família do WhatsApp, Facebook. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu nesse dia. E se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem direito a um conteúdo exclusivo e, além disso tudo, você nos ajuda a continuar propagando a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito. Só Deus sabe o quanto desses devocionais têm edificado o meu coração. E eu queria de alguma forma colaborar com o seu ministério. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra de Deus aqui na internet. E aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Se fortifique em Deus, se fortifica na graça de Deus. Ele é que vai te fortalecer. Não se esqueça que foi Ele também que te alistou para a guerra, sabe? Então não fique preocupado em querer agradar os outros, agrade a Deus. E lute de maneira legítima, sabe? Que a sua intenção seja sempre fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Porque muitas das vezes aquilo que Deus tem para você vai ser contrário àquilo que você quer. Só que é melhor a vontade dele do que a sua vontade. Até amanhã. Deus te abençoe.